É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Bem-vindos ao Date Onde Van, um podcast onde nós te sugerimos como viver com mais equilíbrio, leveza e propósito. Gente, hoje nós vamos falar sobre um tema que tem sido assim uma polêmica atualmente. Não é sobre a Virgínia e o Zé Felipe. Nós vamos falar sobre educação nos dias atuais. Então, o tema que a Mana trouxe para a gente é educação no futuro. Mas e esse futuro é quando? O futuro não é hoje? Então, assim, é um tema para a gente refletir bastante. Está aqui com a gente uma especialista no assunto. Seja muito bem-vinda, Mana. Bem-vinda, Mana. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. É um prazer falar sobre educação com vocês. Prazer nosso. Tudo bem, Tudo bom, Carol? Joia. Se apresente, fique à vontade, é um prazer ter você aqui com a gente. A casa é sua. Vamos bater um papo aqui. Então, tá bom. Bom, eu sou a Mariana, mas eu costumo me apresentar como Mana Bosque. Eu sou pedagoga de formação, sou de São Paulo, nascida e criada, né? Vim para Pouso Alegre há 7 anos, aproximadamente. E há 5 anos eu abri uma escola, que é a Escola da Serra, mas eu sempre trabalhei, né, em educação, em escolas, lá em São Paulo, e sempre com uma proposta diferente, né? Então, quando eu cheguei aqui, isso me tocou muito na hora que eu fui procurar a escola para minha filha, e eu não encontrei uma escola diferente. O que eu quero dizer é assim, só tinham escolas que eram muito parecidas, né? Então, tinham várias escolas públicas e privadas, mas todas com uma proposta muito parecida. E sem essa diversidade, né, de pedagogias que, às vezes, numa capital a gente encontra. E aí foi isso que me motivou a abrir a escola. A escola tem quanto tempo? Esse é o 5º ano. Tem 5 anos, então. Uhum. Qual, assim, o seu maior diferencial? Bom, quais são os diferenciais, né? Eu acho que deve ter vários. Apresenta a metodologia para a gente. A escola fica onde? Já vamos começar por aí. Tá bom. Bom, a Escola da Serra, aqui de Pouso Alegre, ela fica no bairro Jardim Paraíso, que é ali onde fica a CIMED. Nós estamos bem ao lado da CIMED. E a Escola da Serra, na verdade, é uma escola que já existe em Belo Horizonte há 20 anos. É uma escola que... Uma franquia? Não é uma franquia ainda, porque são só 2 unidades, né? Então, assim, não tem essa rigidez de uma franquia. A gente se chama mais de parceiros de uma escola afiliada à Escola da Serra. Quando é franquia, existe uma rigidez, assim, até na questão do mobiliário. Tem que comprar um móvel desse lugar, né? Tudo igualzinho. Você entra e é igual. Sim. Lá não, né? Então, assim, a gente tem orientações para que a Mas gente... com liberdade. Isso, mas a gente trabalha muito junto. Eu aprendo com eles e eles também aprendem com a gente. Então, existe uma troca mesmo, né? Então, não é uma coisa... Não é um engessado, mas tem... Não, isso já tem a ver também com a proposta, né? Então, é uma escola construtivista, que tem uma proposta em que a gente coloca o aluno mesmo no centro desse processo de aprendizagem. Então, ele não é um agente passivo no seu processo de aprendizagem, ele é de fato ativo, ou seja, ele vai trabalhar muito o gosto por aprender, o aprender a aprender. A gente não quer tirar da criança que nasce curiosa, a gente não quer que eles perdam aquele brilho nos olhos de perguntar, de investigar, de querer aprender. E quando a metodologia ela é muito rígida e ela é quadrado.
Ela vai colocar todo mundo no mesmo barco, né? A gente Sim. até brinca que a educação é tamanho único, é como se você fosse numa loja e só tivesse um tamanho de roupa para comprar. Então, para alguns vai ficar perfeito, para outros vai ficar enorme, para outros não vai entrar, né? E a educação, nesse modelo mais tradicional, ela funciona dessa forma, né? Ela divide as crianças por idades, também tem um corte ali que é bem arbitrário, que é o dia 31 de março. Então, uma criança que nasce no dia 31 de março de um ano, e a outra que nasce no dia 1º de abril do outro ano, elas vão ficar em séries diferentes, apesar de ter só um dia de diferença no nascimento. Então, não é de fato homogênea, né, aquela sala de aula. E nunca será. Mesmo que todos tivessem nascido no mesmo dia, não Sim. seria jamais homogênea, né? E aí eles tentam homogeneizar, né? Então, todo mundo vai estudar a mesma coisa no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo Da mesma ritmo, forma, né? da mesma forma, e aquele que não tiver conseguindo acompanhar e tal, aí isso vai ser a família que tem que resolver. É Né? assim Então vai ter mesmo. que ir para fora e falar, tá atrasado, não está acompanhando a turma. Então ele Sim. não lida com a diversidade. Então o construtivismo ele traz isso, essa questão da individualidade, da diversidade, do respeito ao tempo de cada um, né? Diferentes modos de aprendizagem, né? Então nós, por exemplo, não usamos um material apostilado. Vocês viram as meninas aqui mais cedo falando para vocês, a gente tinha um roteiro disso, um roteiro daquilo. São roteiros de estudo, roteiros de pesquisa, que são formulados pelos professores para aquela turma, para aquele grupinho. No caso delas, elas são as coordenadoras ali do videocast, do Jornal Sim. da Escola, né? Então, os outros não precisam fazer esse roteiro, porque eles vão estar fazendo, por exemplo, vão estar trabalhando eles estão montando um site, né? Então, a gente vai estar trabalhando de forma independente. E também os ciclos de aprendizagem, né? Então, no infantil eu divido as turmas de 2 em 2 anos, então nunca vai ter só uma faixa etária ali, e no fundamental de 3 em 3. Então, primeiro, segundo e terceiro anos compõem o primeiro ciclo, e quarto, quinto e sexto anos compõem o segundo ciclo. Então, pensando dessa forma, a criança tem 3 anos para dar conta de uma determinada gama ali de conteúdos, de habilidades que a gente propõe. E pode ser, e acontece muito, que eles vão mais rápidos em né? Sei lá, sou muito bom de matemática e eu vou rápido naquilo e dou conta de todo o conteúdo de 3 anos em 1 ano e meio. Porém, em outras coisas, ele vai precisar de mais tempo, que é o natural, ninguém é Sim. bom em tudo, né? Então, eles tendo 3 anos, isso é muito nítido no processo de alfabetização, né? Que quando você ouve alguém falar, nossa, já está no 3º ano e não está alfabetizado, não é incomum isso acontecer, né? O nosso 1º ano foi antecipado, antes nós éramos alfabetizados aos 7 anos. E agora, quando aumentou um ano, né, que agora é até o 9º ano, aumentou um ano na educação básica, só que não foi para cima, foi para baixo. Uhum. Então, antecipou-se a alfabetização, e a gente sabe, né, a neurociência comprova que a melhor idade mesmo para começar esse processo formal é mesmo aos 7 anos, né? Claro, existe todo um trabalho de preparação antes, que é feito, né, de pré-alfabetização. Então, é muito comum uma criança chegar ao 3º ano com dificuldade de alfabetização. Porém, também existem muitas crianças que vão se alfabetizar de uma forma muito rápida, né? E elas vão ser usadas como régua. E é injusto. Aquela Sim. criança que não alfabetizou, ela começa a se sentir menor, ela começa a se sentir Sim. inferiorizada, incapaz. E aí tudo começa, né? Dessa sequência de fracassos dela na escola, porque ela acredita que ela não consegue. Então, ela tendo 3 anos, que é o tempo mesmo que é esperado, que é até o final do 3º ano que elas estejam na fase alfabética, e aí assim a gente vai trabalhar a questão ortográfica, tá tudo bem, porque eles ali estão juntos e misturados, e eles estão vendo que tem vários níveis, né? Então, não fica aquela cobrança de... Comparação. Sim. a gente não trabalha com essa competitividade, com comparação, com ranking, meritocracia, nada disso, né? Então, é um trabalho de construção mesmo. Daí, né, a palavra construtivismo é a construção do conhecimento
entre todos os envolvidos. Eu não sou detentora do conhecimento, eu não sou dona da verdade, a gente vai aprender junto, até porque, muitas vezes, o tema que vai aparecer ali, eu não tenho nem conhecimento, né? Aconteceu na escola ano passado, atrás do nosso terreno tem um terreno vazio, e tem uma família de siriemas que mora ali. E elas vinham muito na escola, aí começaram a jogar pão, elas começaram a pular a cerca e elas entravam na escola, siriemas. E elas foram objeto de estudo. O que que eu sabia sobre siriema? Nada. Né? Inclusive, a gente descobriu que pode ser seriema, siriema e sariema, até a hora de Tá tudo escrever. certo. Né? Então, existem, várias turmas se interessaram para estudar a siriema ou as aves a partir da siriema. Isso foi um ponto de partida para vários projetos, porque elas vinham. Né? Então, uns foram parar lá no Cerrado, porque levaram a isso, foram mais para o habitat, outros foram estudar as aves de Pouso Alegre, da região, fizeram um almanaque das aves, fotografaram as aves que eles viam na escola, visitar e tal. Então, nem sempre eu vou ter essa informação, né? Agora, se eu só seguir o padrãozinho ali, eu dou aula sempre no primeiro ano, e no primeiro ano a gente trabalha X, Y, Z, eu fico expert naquilo, sei lá, muda de cidade, tenho que trabalhar no quarto ano, complicou para mim, eu vou ter que estudar de novo. E a gente vê, né, que é urgente a necessidade dessa mudança, porque O mundo mudou, né? Mudou, né? Eu penso assim, você falando, a escola mesmo tradicional foi criada para a era digital, né? Industrial, né? E exatamente. aí eu fico pensando, hoje, vindo esse digital, mais ainda vai precisar dessas habilidades sociais, né? Da criança poder ter essa curiosidade, né? Ter um outro olhar, nem tanto, eu acho que a gente vem nessa parte assim, da decoreba, né? De pegar a matéria, decorar e ficar só naquele conteúdo e não expandir a mente em saber mais além daquilo, a criar curiosidade, e principalmente nessa era digital é o que mais precisa, né? São essas habilidades, né? Que eles falam agora, soft skills. Então, é muito mais do que o que a escola tradicional hoje está trazendo, né? Eu acho que é isso que a tua vem. E na verdade, assim, não é só a minha, né? Que nem eu falei, quando eu abri a escola aqui, por falta de opção. Existem inúmeras escolas construtivistas no Brasil ou de outras abordagens, sei lá, uma escola montessoriana, uma escola Waldorf, uma escola que vai ter outra proposta, mas aqui só tinha um modelo, né? Por isso. Então, assim, não fica parecendo que eu inventei esse modelo, mas não é uma coisa que eu estudei em escola construtivista, para vocês terem ideia, né? Então, o tema do podcast, o título, né? Educação do futuro, para o futuro, mas o futuro é hoje. Existe um movimento que chama o Movimento da Escola Nova. Vocês já ouviram falar? Não. Não. O Movimento da Escola Nova que propõe tudo isso, que é o aluno como centro do processo de aprendizagem, que questiona as disciplinas sendo todas separadas, né? Como se elas não se conversassem. Né, as carteiras enfileiradas, questionar isso, que as crianças precisam interagir, elas precisam trabalhar, não se falava soft skills, mas a questão de essas habilidades de trabalhar coletivamente, resolução de problemas complexos, de socialização, de habilidades socioemocionais, autonomia, né? Autonomia. Compartilhar. Isso. E sabe de quando é esse movimento? Ele é bem antigo, só não foi praticado. Mas vamos falar, né? Não beneficia o governo, né? Então ele não vai levar nisso também. Não, é de 1890 e pouco, chegou no Brasil em 1920, mais ou menos. Por exemplo, Montessori é uma representante desse movimento. Então, nós estamos chamando de escola nova algo que já tem mais de 100 anos. Só que não foi aplicado. Para você ver o tanto que é difícil fazer essa transformação desse modelo, que realmente veio dessa era da indústria. Então, as aulas têm um tempo que é arbitrário, mesmo, né? 50 minutos. 50 minutos hoje para uma criança, o que é assim?
né, é um tempo de concentração razoável para eles? Não é, não é. Toca o sinal, separa tudo, igual da Sim. fábrica, toca o sinal, Sim. né? Na As hora do cadeiras recreio, banho de sol, enfileiradas. toca o sinal, você vai tomar aquele banho de sol, porque 15 minutos não dá para Uhum. ninguém nem comer e nem brincar. 15 minutos não dá para nada, Já né? dá para brigar de vez em quando. Exato. Aí, como que a criança ou o adolescente se sente de fato pertencente, ouvido, né, num modelo que é de 200 anos atrás, né? Então tem um pensador que é da Escola da Ponte, o José Pacheco, é vivo ainda. A Escola da Ponte tem a minha idade, 48 anos de existência. É uma escola que não tem paredes, não tem série. É Onde do fica? primeiro em Portugal, né? Ela tem total autonomia. Ela é uma escola pública e ela conseguiu total autonomia do sistema. Só que para você ver o tanto que é difícil, a Escola da Ponte é conhecidíssima no mundo inteiro, é um caso que todo mundo estuda, todo mundo quer conhecer. José Pacheco, famosíssimo, dando palestra aqui, ali, pergunta: as outras escolas de Portugal continuam iguaizinhas. Não consegui implantar. Então não é fácil mesmo, Mas eu acredito né? que o processo burocrático do sistema também não deve facilitar muito para a Sim. escola assim Eles funcionar. querem que Porque seja, vai né? formar pensadores, Sim. vai formar pessoas com autonomia, pessoas que questionam, vai formar Esse é o pessoas que não objetivo. vai mais dar conta de ficar andando na manada. Eu questiono muito a questão do uniforme, sabe? O vestir todo mundo igual. Gente, já começa por aí, né? Sim. Tudo, na Escola da Serra não tem uniforme, uniforme opcional. Hoje, né, as meninas, quando a gente sai, a gente pede para que aquelas crianças vão uniformizadas, mas por uma questão de segurança mesmo, né, da gente identificá-las, mas de maneira geral é opcional. Mas mesmo assim eu fiz o uniforme de cores variadas Para não para ficar poder padronizado, escolher a todo mundo cor, igual. né? Sim. Não fica tudo igual. Mas realmente a educação tradicional ela vem para uniformizar de maneira geral tudo, né? Sim. Então, todo mundo, que nem eu falei no começo, vai fazer a página 1 no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo Uhum. tempo. Uns vão terminar em 5 minutos, outros não vão conseguir, A vai ter corrida que dos levar para ratos, casa. né? Eu acho A corrida engraçado. dos O João ratos, fez né? prova essa semana e aí eu perguntei para ele como é que foi a prova. Ele falou assim: muito fácil, eu fui o primeiro a terminar. Aí eu falei: isso não quer dizer em nenhum momento que você foi bem na prova. Sim. Mas a competitividade está tão vinculada a coisas distorcidas, né? Que na mentalidade deles, terminar primeiro significa que eu sou o melhor. E aí terminou em 5 minutos, mas isso fez tudo errado. O que adiantou terminar primeiro que todo mundo? Mas é justamente por conta dessa competitividade que não vai aguçar a habilidade, a capacidade dele de desenvolver essas habilidades que ele tem, de realmente aprender algo que ele vai levar para a vida, não só para tirar uma nota ali na prova. E isso vem do sistema de ensino, não é a escola X nem a escola Sim, Y, né? Nem o aluno. E Mas aí, você acha que isso vindo, né, o que está vindo agora, essa era digital, não vai exigir uma reforma educacional? o Não vai Brasil ter tem não vai ter saída, Eu acho que será? está gritando a Tá necessidade gritando, né? de, né? Porque hoje a gente está tendo muita questão de déficit de atenção dentro da sala de aula, né? E, gente, nós estamos com dificuldade de concentrar nas coisas, com esse monte de estímulo que a gente tem sensorial. Sim. Hoje, imagina as crianças que estão sendo obrigadas a aprender com a professora e um quadro negro lá na frente, coisa que a gente já tinha dificuldade para Não, aprender. e a gente não tinha estímulos no sentido assim, a gente tinha televisão, e se quiser saber uma coisa diferente, era um jornal e uma revista. Hoje eles têm Facebook, Instagram, Tem acesso ao TikTok, mundo. eles têm acesso a tudo. Então, tem uma briga grande aí, né? Precisa algo ser feito realmente, né? Então, aí vou voltar lá Vamos no, café, no- gente? Vamos sim. Eu vou voltar lá no José Pacheco, que eu ia trazer uma citação dele, né? Que ele fala assim: a escola do século do XXI tem alunos do século XXI, professores do século XX e uma metodologia do século XIX, né? E é a mais pura verdade. Então, assim, É doído isso. exato. Então, assim, Para todo mundo, né? Pais, alunos e professores. Eu exato. tô vendo isso, assim, eu tô com 2 pequenos e eu tô vendo o quanto isso é doído. Exato. se no início do século passado já se questionava o modelo,
né? Pensa bem, não tinha nem TV assim difundida, Sim. né, da forma que é hoje. Tinha 4 canais. E olhe lá, né? Hoje a gente tem tudo, E tudo livre as demanda. programações tinham as horas certas, né? Tinha as Exato. horas da criança e a hora do adulto. Exatamente. Então, Você assim, chegava em casa, se não tá passando uma coisa, você não ia ficar ali Nem podia. maratonando um negócio, né? Sim. Igual a gente faz hoje, que você fica zumbi ali, Aham. ou o próprio, né, a rede social. Mas você falou, né? Será que isso vai trazer? Eu torço para que sim, né? Eu tinha muita esperança que depois da pandemia, eu falei assim, agora é a chance, né? Agora os professores das escolas tiveram que se reinventar e vai ser muito legal. Só que não, né? O que aconteceu? Não, foi pior. Foi pior porque quando voltou, que era híbrido, Uhum. aí eu até lembro, a filha da minha amiga que contou, né, que participou do curso e tal. Gente, que trem bom. É bom, né? Ela falou, tava doida para voltar para a escola, né? Então a mãe falou, então tá, acho que tinha um revezamento, alguns iam alguns dias, outros assistiam de casa. Só que o híbrido era assim, eles filmavam a aula, então quem estava assistindo em casa estava vendo, e quem estava presencial estava lá, não podia se mexer, né? Eu tava filmando. Então a menina ela tinha 8 anos, 7, 8 anos, estava desesperada para voltar para a escola, e a escola conseguiu em um dia desmotivar ela, porque ela chegou lá e falou assim: ai, mãe, se é para ir para ficar lá parada, porque eu não posso falar, porque senão atrapalha na câmera. Eu não posso mexer com os meus amigos, porque tem que manter o distanciamento. Eu prefiro ficar em casa de pijama, entendeu? Sim. Eu vou assistir a aula de casa. Então, em um dia, essa criança que estava desesperada para voltar para a escola, era a grande oportunidade da escola de retomar, ela perdeu, né? Motivação. Exato. Então, assim, a escola, quando a gente fala de colocar o aluno de fato como centro de aprendizagem, a gente precisa ter escuta ativa. Eu Sim. preciso entender o que essas crianças, esses jovens, o que atrai eles, o que eles gostam. A maior reclamação de todo professor quando eu dou palestra, workshop, treinamento, né, em escolas, mas sempre terceirizando a responsabilidade do desinteresse, né? Essa geração é muito desinteressada, eles não querem nada com nada. E aí a vontade é perguntar, eles estão desinteressados ou você está desinteressante? Porque você tem que ouvir o que eles têm para dizer. Sim. Eles não têm realmente interesse em memorizar nada. Porque hoje a gente pega ali quantos, né, a gente é o dia inteiro. Deixa eu ver no Google, então. Você pega uma resposta ali imediata. Então, essa habilidade de memorizar, que foi uma habilidade importante no passado, porque as pessoas não tinham acesso aos livros, assim, né? Para você ir até uma biblioteca, os livros eram coisas caras, eram recursos caros. Vamos falar, estou falando de mais de 100 anos, né? Dicionário. Era uma coisa para elite, não era uma coisa, assim, totalmente acessível. Primeira coisa. Então, de fato, o professor era o detentor do conhecimento, ele era o detentor do saber, ele era tido. Então, você memorizar, você reter essas informações, num mundo onde não havia também tantos estímulos, né? Então, aquilo era mais fácil de você concentrar e tal. Era importante. Hoje em dia, você não precisa disso, você precisa das habilidades. Eu preciso saber onde eu vou procurar informações confiáveis, como que eu vou sintetizar essas informações ou como que eu vou complementar essas informações. Eu preciso saber trabalhar em equipe, eu preciso saber resolver problemas complexos, eu preciso saber como me portar em diferentes ambientes, né? Eu preciso o tempo todo, eu preciso de habilidades mais do que qualquer coisa. Chega gente para trabalhar, às vezes, comigo lá na escola, que você fala, gente... Né? Se a pessoa não faz nada, se você não faz... É igual o aluno fala assim, pode ser caneta azul? Tem que ser a lápis? Sabe essas perguntas assim? Fica sem ação, porque eles não tomam nem esse tipo de decisão. Eles não podem decidir nem que cor de caneta eles vão usar no caderno. Eles não podem decidir a cor da meia que eles vão usar, porque o uniforme diz que tem que ser meia branca. Então, eles não escolhem o estilo que eles vão ter,
eles não escolhem nada, E nada. aí Nem a vem. capa do caderno, às vezes que tem escola que fala assim, primeiro ano é azul, segundo ano é amarelo, Sim, terceiro ano... exato. Então, ele é apagado completamente, ele é um ser totalmente Não apagado, deixa de e aí ele vai identidade, né? perdendo o interesse, ele vai perdendo a vontade, a motivação. Aí ele pergunta uma coisa, o professor fala, isso é só do 5º ano, você está muito adiantado. Eu tinha um aluno lá no terceiro, né, no primeiro ciclo, agora ele já está no segundo, ele queria aprender raiz quadrada de tudo que é jeito. A gente deu um jeito de buscar uma forma concreta de ensinar para ele o que era raiz quadrada. Por que não? Por E que aí não? depois vem para a vida adulta, né? Nesse mundo que hoje tem infinitas possibilidades, E não sabe. aonde ele não pôde escolher a cor da meia que ele ia usar. Eu falo muito isso, corte de cabelo que ele queria ter. Aí ele vai fazer escolhas certas para a casa dele, para a família dele, para a vida profissional, Mas financeira como, né? dele. Como? Então virou essa geração disfuncional que tá. Imediatista, né? Sim. Eles são assim. E aí, voltando na sua pergunta, né? Se a tecnologia vai trazer essa mudança. Eu acho que eu ela vai acho ter que responder a pergunta daqui a pouco. Porque a gente já está no final do primeiro bloco. Meu Já Deus, se passaram sim. meia hora. Passou tão rápido, né? Tem tanta muito coisa para rápido, falar é ainda, muita né? coisa para falar. É. É muita coisa para falar. Se vocês perderam esse primeiro bloco, que está muito interessante, está muito legal, se inscreva no nosso canal YouTube e compartilhe. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Se renasço a cada momento, meu destino na vida